Bom dia, primeiro ano. A gente vai começar a falar sobre a rede hidrográfica brasileira. É a última aula do capítulo 6, tá? Páginas 138 a 141. Galera, primeiro a gente vai ver as partes de um rio, tá? E aí eu tenho uma imagem que mostra a nascente, lá em cima na imagem, ó. Parte mais alta de um rio, é onde ele nasce, né? Esse rio pode nascer, por exemplo, em uma cordilheira, né? Que é um exemplo. Eu tenho um leito, essa parte do meio aí do rio, que é todo o caminho por onde o rio corre, tá? A foz, que é onde o rio vai desaguar. Por exemplo, todos os rios brasileiros desaguam no mar, mas você vai ter exemplos no mundo em que o rio deságua, por exemplo, em um lago, ou até mesmo dentro de um deserto, dentro do próprio país. Margem são as bordas do rio. O curso, né, que é dividido. Eu tenho o curso superior, que é o local onde o rio nasce, próximo à nascente, o curso médio, parte intermediária, e o curso inferior de um rio, que é próximo à foz. E os meandros são as curvas do rio, tá? Todas as curvas de um rio são chamadas de meandro. Essas são as partes de um rio. E aí, galera, eu tenho algumas características do rio. Por exemplo, tipo de foz. Pode ser delta, pode ser estuário ou pode ser mista. A gente vai ver agora cada um desses tipos, tá? Por exemplo, se a foz for em estuário, é quando o rio ele deságua por um canal único. Então, esse rio vem e ele vem por um canal único até chegar ao mar, por exemplo. Essa primeira imagem aqui mostra isso. Ele vem por um canal único até chegar ao mar. Quando ele é em delta, é quando ele tem mais de um canal de escoamento. Ele chega no mar por vários canais. É o que mostra nessa imagem aqui. Você vê que tem várias ramificações. Se, por exemplo, for os dois tipos, porque às vezes o rio ele vem tanto num braço só, quanto por vários braços até chegar ao mar, é misto, tá? Então, se for por um canal único, a foz é estuário. Se for por vários canais até chegar ao mar, por exemplo, é delta, tá? E as principais características de um rio, eu até falei na última aula, mas é bom relembrar. Eu tenho primeiro os tipos de regime de um rio, tá? E aí quando se fala em regime, a gente entende como é que é a alimentação de um rio, tá? O rio ele pode ser alimentado por águas pluviais, que são as águas da chuva. Ele pode ser alimentado por um regime nival ou glacial. Ou seja, quando ele é alimentado pelo derretimento das águas de uma geleira, da neve, tá? Ou se esse rio for alimentado pelos dois tipos, tanto pela água da chuva, quanto pelo derretimento de uma geleira ou de uma neve, esse regime é chamado de regime misto, tá? Os tipos de drenagem, ele pode ser exorreico, que é o nosso caso, né? Todo o nosso rio, ele deságua a sua água no mar, exo é para fora, então todo o nosso rio, o final dele é no mar. Ou ele pode ser endorreico, quando essa água do rio ela fica dentro do próprio continente. A gente na aula passada mostrou alguns exemplos, tá? Ou pode ser um regime arreico, quando ele não tem uma direção definida. Esse rio ele vai parar no mar ou vai parar dentro do continente, então é um regime arreico, tá? O tipo de relevo que percorre um rio. O rio pode percorrer por um relevo de planalto, e aí esse rio ele vai ter altitudes, né? Planalto, geralmente ele tem altos e baixos, então essa água do rio vem com mais força. Isso vai prevalecer a possibilidade de a gente ter hidrelétricas, porque esse rio vem com muita força, ou pode ser um rio de planície. Esse rio vai percorrer num local plano. Então, se esse rio percorrer num local plano, esse rio vai ser bom para quê? Para navegação, tá? As condições climáticas do rio. O rio ele pode ser perene, ou seja, nunca secar. Essa é uma característica dos rios do Brasil, a maioria não secam. Ou pode ser intermitente, ou seja, o rio seca em determinado período, né? A gente tem poucos exemplos aqui no Brasil. Galera, a rede hidrográfica brasileira é formada aí por vários rios, tá? Lembrando que a bacia hidrográfica leva o nome do rio principal. Bacia amazônica, rio principal, rio Amazonas. Eu tenho a bacia do Tocantins-Araguaia, né? Eu tenho, por exemplo, a bacia do Paraguai, a bacia do Paraná, ou seja, essas bacias elas levam o nome do rio principal. O Brasil tem uma boa rede hidrográfica, porque nós temos uma boa quantidade hídrica, a gente tem uma boa quantidade de chuvas, mas o Brasil também tem, em algumas regiões, a gente tem carências hídricas, né? Por exemplo, o sertão nordestino, a gente tem um clima semiárido. Mas na maior parte dos rios, onde os rios do Brasil passam, a gente tem um clima chuvoso.
então a gente tem uma boa quantidade de água, tá? E aí, gente, falando das principais bacias hidrográficas, eu não vou falar de todas, tá? Até porque o próprio livro de vocês não trabalha todas, mas eu vou trabalhar as principais. A primeira é a bacia amazônica, tá? Essa nessa imagem, o que está em vermelho aí faz parte da bacia amazônica. E aí, galera, ela é a maior bacia hidrográfica do mundo, só que ela não está só no Brasil, tá? Ela abrange Peru, Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana e o Brasil. A maior parte dessa bacia está dentro do Brasil, mas ela não é totalmente brasileira. Então ela é a maior bacia do mundo. Ela não é a maior bacia totalmente brasileira, porque ela pega também outros países. Ela vai nascer nos Andes peruanos, possui aí 6.868 quilômetros, sendo que desses 6.868 quilômetros, 3.165 quilômetros é dentro do Brasil. Ou seja, ocupa 45% do território brasileiro. Então é uma bacia imensa, tá? Essa bacia passa por um relevo predominantemente plano, ou seja, favorece a navegação. Então, dentro da região amazônica, a gente tem um grande transporte de pessoas e de mercadorias. A foz, o final desse rio, é no Oceano Atlântico, ou seja, ele deságua suas águas no Oceano Atlântico, ok? Então, essa é a principal bacia brasileira, a principal bacia do mundo, mas não é a maior do Brasil, porque ela não está totalmente dentro do Brasil. A segunda, gente, é a Tocantins-Araguaia. Eu mostro aí nessa imagem, tá? Ela tem 11%, ela vem em 11% do território brasileiro, corresponde a 960 mil quilômetros quadrados, e ela é a maior bacia hidrográfica totalmente brasileira, ou seja, está totalmente no Brasil. Ela vem por relevos irregulares, tá? Então, dentro dessa bacia, a principal característica dela é que, como essa água ela vem por relevos irregulares, relevos de planalto, a gente tem uma boa possibilidade de hidrelétricas, tá? Por exemplo, a gente tem aí a hidrelétrica de Tucuruí, que é a segunda maior do país. Ela só perde para Itaipu, que a gente vai ver mais na frente, que está mais ao sul do Brasil. Então ela tem a segunda usina hidrelétrica do país, tá? Está localizada aí no estado do Pará. A gente tem a bacia hidrográfica do São Francisco, essa é a principal do Nordeste, tá? Tem uma imagem aí, tá? Ela nasce na Serra da Canastra, que é lá em Minas Gerais, e essa água vai subindo, né, lá para a região Nordeste. Apesar desse rio, Rio São Francisco, né, essa bacia hidrográfica, passar por grandes áreas do semiárido, ela tem uma característica que ela se mantém perene, ou seja, esse rio ele não seca, tá? Mesmo com poucas chuvas. Isso possibilita aí a questão da navegação, porque esse rio também ele passa por grandes locais mais planos, né? A nossa característica de relevo é mais plana. E aí essa bacia também é totalmente brasileira e ela ocupa quase 7,5% do território brasileiro. Ela também passa por alguns locais onde tem uma boa geração de energia, ou seja, passa por locais de planalto, onde nós temos aí, por exemplo, as usinas de Sobradinho e o complexo de Paulo Afonso, que fica mais ou menos ali na Bahia, ou seja, a gente tem uma grande possibilidade também de produção de hidrelétricas. Isso é uma característica, na verdade, do Brasil, né? Nós sabemos que a grande produção de energia elétrica do país está em hidrelétricas, tá? E aí também ela é utilizada para irrigação, sobretudo no sertão do semiárido. Sabemos que a gente está aí com a transposição do Rio São Francisco, uma obra que dura muitos anos, né? E que o governo atual está tentando terminar essa obra em que, por exemplo, as águas podem estar chegando aí ao Ceará, ao semiárido aqui do Ceará, e aí vai abastecer aquela região aonde falta água, tá? E aí, gente, como eu falei para vocês, ele se destaca tanto na produção de hidrelétrica, mas ele também se destaca para navegação. Tem mais de 1.300 quilômetros de trechos navegáveis, tá? E aí você tem, por exemplo, grandes embarcações que passam. Agora, essa bacia do São Francisco, ela vem sofrendo aí com, por exemplo, assoreamento do rio, ou seja, o rio vem perdendo profundidade, então essas navegações elas começam a ter dificuldade de passar, provocado principalmente pela devastação das matas ciliares, são as matas que estão ao redor do rio. Então a devastação da mata faz com que essa mata receba muito mais areia, esse rio receba muito mais areia, e aí esse rio começa a assorear, ou seja, perder profundidade. E você também tem aí o manejo inadequado
de lavouras ali próximo, né? Então causando erosão próximo aí do rio, tá? É considerado um rio de planalto que nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e escoa no sentido sul-norte do país, atravessa aí todo o sertão nordestino, que é a região mais seca do Brasil, tá? E aonde é que esse rio vai desaguar? Gente, ele deságua no Oceano Atlântico. Vou voltar aqui a imagem para que você entenda. Parece que um barulho de avião, né? Então aqui ele nasce aqui embaixo, ó, na Serra da Canastra, vai subindo do sul para o norte. E aí o que vai acontecer? Ele vai desaguar toda a sua água aqui no Oceano Atlântico, beleza? A bacia hidrográfica do Paraná, essa é importantíssima, essa parte aqui mais ao sul, tá, gente? Porque aqui eu tenho a usina de Itaipu. A usina de Itaipu é a maior hidroelétrica do mundo. Ela oferece quase que 50% de toda a produção nacional de energia. Essa usina de Itaipu é a mais importante do mundo, tá? Então tem grande importância no cenário nacional, maior desenvolvimento econômico, e ela ocupa aí cerca de 10% de todo o território nacional. Abrange São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina, Distrito Federal e Goiás, tá? Então, e também, gente, essa bacia, ela abriga o maior aquífero de água doce do mundo, que é o aquífero Guarani. Nós sabemos que lá na região norte, a gente tem um aquífero Alter do Chão, que também é um aquífero descoberto há pouco tempo, e que esse aquífero ele tem a possibilidade de abastecer a Terra por até 250 anos. Aquífero, só para a gente lembrar, água subterrânea, é água doce, tá? Aqui a gente mostra uma imagem da usina hidrelétrica de Itaipu, é a mais importante do mundo, tá? Reconhecida como uma das maiores obras de engenharia moderna, uma das maiores usinas hidrelétricas em produção do mundo, na verdade a maior, né? Um dos principais pontos turísticos de Foz do Iguaçu, desenvolvida pelo Brasil e pelo Paraguai, no Rio Paraná. Ela é uma binacional, ela tanto abastece de energia o Brasil quanto o Paraguai, então ela é uma binacional. Itaipu binacional, é a empresa que gera a maior usina hidrelétrica do mundo, tá? Essas são as principais características aí das nossas bacias hidrográficas. A gente tem outras, né, mas eu quis destacar as principais. Lembrando, tá, gente, é importante sempre ler o livro, porque aí você vai ter uma ideia do que eu estou falando, fazendo a leitura do livro, linkando com o que está aqui na aula. Se você tiver dúvida, você pode assistir essa aula no canal do YouTube várias vezes, ok? E é isso aí, tá, gente? Muito obrigado, saudades e se cuidem. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado.